Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Teixeira, eu sou advogado, professor, especialista em direito tributário e contabilidade. E hoje vamos falar sobre um tema de muita relevância para o direito tributário atual, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. E para dar início ao nosso debate, vamos tratar exatamente da hipótese de incidência das contribuições PIS e COFINS. No regime cumulativo, a hipótese de incidência das contribuições alberga a totalidade da receita bruta operacional das empresas. Como vocês podem acompanhar pela legislação, a Lei 9.718 de 1998 prevê exatamente isso, que as contribuições PIS e COFINS terão como base de cálculo a totalidade da receita bruta operacional. É também o que está previsto lá no Decreto-Lei 1598 de 1977, ao definir o que compreende a receita bruta lá no seu artigo 12. Já nas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, a hipótese de incidência alberga a totalidade da receita bruta. E aí nós não estamos tratando de receita bruta operacional, mas a totalidade da receita bruta. É isso que nós extraímos da Lei 10.637 de 2002, lá no seu artigo 1º, em relação ao PIS, e na Lei 10.833 de 2003, em relação a COFINS. A partir dessas hipóteses de incidência, a pergunta que se faz é: o ICMS incidente sobre as operações de venda dessas empresas compõe o conceito de receita bruta das leis 9.718, 10.637 e 10.833? Sim ou não? E aí, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 574706, como vocês podem acompanhar, decidiu que o ICMS não constitui faturamento ou receita, porque se trata de uma receita que não se incorpora ao patrimônio do contribuinte. Trata-se meramente de um ingresso de caixa, de um trânsito contábil. E, portanto, o ICMS não deve compor a base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Vocês podem acompanhar por meio da tabela a seguir um cálculo, grosso modo, de como seria a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das referidas contribuições. Então vejam que antes da decisão do STF, em uma operação com valor de mercadoria de R$1.000, o ICMS de operação própria R$180, o valor da nota de R$1.000, a base de cálculo do PIS e da COFINS seria de R$1.000 e teríamos um PIS de R$ 16,50 no regime não cumulativo e um COFINS de R$ 76. Após a decisão, ou seja, com o entendimento de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o valor da mercadoria, também partindo do pressuposto de R$1.000, o ICMS de 180, valor da nota R$1.000, a base de cálculo do PIS e da COFINS passa a ser de R$820, ou seja, nós observamos aí
a redução dessa base de cálculo, ou seja, a exclusão do valor de R$ 180 do ICMS da base de cálculo, acarretando, por consequência, a redução também no valor do PIS e da COFINS, uma redução substancial. Nós vimos que o STF decidiu a matéria, ou seja, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, em sede de repercussão geral. E para o direito, qual é o efeito de uma decisão em sede de repercussão geral? A repercussão geral, ela tem o que nós chamamos de efeito multiplicador, ou seja, ela faz com que todas as instâncias inferiores ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, com que todos os demais tribunais passem a adotar o mesmo entendimento do STF, o que traz uma maior segurança jurídica para os jurisdicionados, ou seja, para as empresas que porventura busquem pleitear esse direito na justiça. Essa decisão do STF acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS foi publicada em outubro de 2017 e desde então produz normalmente os seus efeitos. E aí, a partir dessa decisão, surgiu para o contribuinte duas possibilidades. Primeiro, a de restituir esse PIS e essa COFINS recolhidos indevidamente ou a maior, em função da inclusão do ICMS em sua base de cálculo, nos últimos 5 anos ou nos últimos 60 meses, como vocês preferirem, já que o PIS e a COFINS se tratam de contribuições de apuração mensal. E também surgiu para o contribuinte a possibilidade de ingressar com a medida judicial para, a partir de uma medida liminar, o deferimento de uma tutela de urgência ou de evidência, parar de pagar o PIS e a COFINS com a inclusão do ICMS na sua base de cálculo. Ou seja, o contribuinte ele já passa, a partir do ajuizamento dessa medida judicial e com o deferimento dessa medida liminar, ele já passa a ter uma economia imediata tributária, porque passa, evidentemente, a recolher uma quantia menor de PIS e COFINS de imediato com a exclusão do ICMS da base de cálculo dessas contribuições. Em relação à restituição das contribuições no que diz respeito aos últimos 5 anos, que é o período que a legislação, o Código Tributário Nacional, garante de direito de repetição de indébito, de restituição ao contribuinte, a empresa, a pessoa jurídica, ela vai obrigatoriamente ter que aguardar o trânsito em julgado da demanda, da ação, ou seja, o término, o julgamento em todas as instâncias, para só então poder proceder à compensação ou ao recebimento por meio de precatório, como a empresa preferir, desses valores recolhidos a maior e reconhecidos por meio da ação judicial. Ou seja, em relação aos valores que ela busca restituir, vai ter que esperar um tempo maior. Porque, como nós sabemos, o judiciário ele demora para atender aos pleitos, não só dos contribuintes em matéria tributária, mas como os pleitos judiciais em geral. Bom, após a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a União Federal interpôs o que nós chamamos de embargos de declaração, que é um instrumento utilizado juridicamente para retirar, para sanar uma obscuridade ou uma dúvida acerca da decisão. E aí, nesses embargos de declaração, a União Federal, por meio da Procuradoria da Fazenda, ela requereu basicamente 3 coisas. A primeira delas, que a União entendeu não estar esclarecida na decisão, foi a seguinte: qual ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS?
seria o ICMS destacado na nota fiscal de vendas ou o ICMS efetivamente recolhido pela pessoa jurídica no mês de apuração. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto requerido pela União Federal nesses embargos de declaração foi para que o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele procedesse à modulação dos efeitos. Ou seja, para que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ela só tivesse efeito após o julgamento desses embargos de declaração. Ou seja, para que não fosse possibilitado a nenhum dos contribuintes reaver essas contribuições recolhidas indevidamente ou maior no passado, para que só fosse possível excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS dali para frente, ou seja, do julgamento dos embargos para frente. Esquece-se o passado e passa-se a excluir o ICMS daqui para frente. É isso que é a modulação dos efeitos da decisão. E para pedir essa modulação, a União alegou que, caso a modulação não ocorresse, isso importaria num prejuízo financeiro para a União na ordem de 250 bilhões de reais. O que é interessante destacar em relação a esse ponto é que a própria União Federal, através de um de seus órgãos, a Receita Federal, já foi instada a se manifestar sobre como chegou a esse cálculo, como chegou a essa quantia desse prejuízo de 250 bilhões. E, pasmem, respondeu por meio da Lei de Acesso à Informação, dizendo que não teve critérios objetivos para chegar a esse cálculo. Foi um cálculo estimado, o que é algo grave em se tratando de um país que respeita e que possui leis orçamentárias. E mais grave ainda, porque até mesmo o próprio Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, na fundamentação do seu voto, nesse recurso extraordinário que julgou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o ministro Gilmar Mendes deu um voto contrário ao contribuinte, a favor da União, com base nesse número apresentado pela Receita Federal, apresentado pela União Federal, pela AGU, esses 250 bilhões que comprovou-se não se sabe de onde vieram. Então, esse número calculado pela Receita Federal sem uma base sólida, de acordo com ela, um número calculado entre os exercícios, um prejuízo estimado entre os exercícios de 2003 e 2014, mas que, uma vez instada a se manifestar sobre esse prejuízo, não soube a Receita Federal dizer como tinha chegado a esse número. Não tem sido prática comum, não tem sido costume, não tem sido precedente do Supremo Tribunal Federal modular efeitos de decisão em matéria tributária com base em impacto financeiro para o ente público. Até porque, se é interesse para a União modular os efeitos da decisão com base em um prejuízo financeiro, é totalmente desinteressante para o contribuinte, que é a outra parte do processo, que esses efeitos sejam modulados. E o processo judicial ele é feito de duas partes que, em tese, devem pesar igualmente na balança para a justiça. Então, não pode, na nossa concepção, o fator financeiro ser utilizado como pretexto para efeito de modulação dessa decisão. Então, não acredito, pelo menos em uma análise conservadora, com base nos precedentes do Supremo Tribunal Federal,
que esse prejuízo, que sequer pode ser comprovado de maneira científica, como já ficou comprovado por meio da lei de acesso à informação, não acredito que isso seja suficiente para garantir a modulação dos efeitos dessa decisão. O terceiro e último ponto que a União Federal tentou esclarecer por meio dos embargos de declaração foi o seguinte: pediu para que o STF autorizasse a própria União Federal a instituir regras para a compensação do PIS e da COFINS, caso a União Federal entendesse que a modulação não era possível. Ora, já existe legislação que possibilita a compensação. Não há necessidade de a União instituir novas regras para essa compensação. A Lei 9.430, ela já explicita regras para a compensação de tributos. Então não há necessidade de a União instituir novas regras prevendo a compensação específica para o PIS e a COFINS, decorrentes exatamente da exclusão do ICMS da base de cálculo dessas contribuições. Com a decisão do STF em sede de repercussão geral, já não há dúvidas acerca da possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que nós temos hoje em discussão são alguns pontos que não foram enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal naquela decisão. Um desses pontos é exatamente qual ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Seria o ICMS destacado no documento fiscal ou o ICMS efetivamente recolhido pelo contribuinte no mês de competência? Esse ponto está inclusive sendo discutido pela União Federal nos embargos de declaração sobre o qual nós já comentamos. Acerca disso, o Tribunal Regional da Quarta Federal da Quarta Região, como vocês podem observar, já se manifestou, dizendo que o ICMS a ser excluído é o ICMS destacado no documento fiscal, nas notas fiscais de saída das mercadorias, e não o ICMS efetivamente recolhido. O destaque do ICMS, a exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais é muito mais vantajoso do que o ICMS efetivamente recolhido. Então essa decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que não é à toa, é uma decisão que acompanha o entendimento da ministra Carmen Lúcia, que foi a relatora do recurso extraordinário no STF acerca dessa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que, no nosso entendimento, esse voto deixou claro essa questão, já nem havia espaço para dúvidas, para entender se o ICMS a ser excluído seria o destacado nos documentos fiscais ou o ICMS recolhido no mês pelo contribuinte. O Tribunal da Quarta Região, o Tribunal Federal, ele simplesmente seguiu o entendimento da ministra Carmen Lúcia, no sentido de que todo o ICMS, em algum momento, ele é repassado à Fazenda Pública. Então, o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é sim o ICMS destacado no documento fiscal. É bem provável, é lógico que o STF ele vai se manifestar, ele vai ter que julgar esses embargos de declaração da União Federal e ele vai se posicionar expressamente acerca dessa matéria. Alguns contribuintes
sendo muito conservadores, estão conseguindo liminares na justiça para excluir esse ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, estão excluindo apenas o ICMS efetivamente recolhido. Não estão excluindo o ICMS destacado das notas fiscais. Não nos parece essa a decisão mais acertada. Estão deixando de fazer uma economia muito maior do que o que poderiam. A decisão mais acertada, ao nosso ver, é excluir o ICMS destacado nos documentos fiscais, pois parece ter sido esse o entendimento do STF, já confirmado por tribunais de instância inferior. Outro ponto que tem gerado muito debate em palestras proferidas por membros, auditores da Receita Federal do Brasil é o seguinte: a Receita Federal tem defendido a ideia de que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nas vendas acarretaria, por consequência, o direito a crédito nas entradas. Ou seja, o contribuinte que exclui o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nas suas saídas, nas suas vendas, teria obrigatoriamente atingido o direito ao crédito nas suas entradas. Também não nos parece acertado esse raciocínio. E para defender essa ideia, gosto sempre de traçar um paralelo entre o IPI e o ICMS, com base na instrução normativa da Secretaria da Receita Federal 404/2004, como vocês podem acompanhar. Lá no artigo 8º está previsto que a pessoa jurídica pode descontar créditos determinados mediante a aplicação da mesma alíquota sobre os valores. E aí nós estamos vendo a materialização do princípio da não cumulatividade das contribuições PIS e COFINS. E aí lá no parágrafo 3º, nós podemos ver no inciso 1º que o IPI, quando ele for recuperável, ele não integra o valor do custo dos bens para efeito de crédito de PIS e COFINS. Já o ICMS, ele integra o valor do custo de aquisição dos bens. Então vejam só, vamos repetir. O IPI, quando recuperável, não integra o valor do custo dos bens para efeito de crédito de PIS e COFINS. O ICMS integra. E por que o ICMS integra? Com base também num parecer normativo da própria Receita Federal, que é o parecer 70 de 1972, como vocês também podem ver. O ICMS sempre será considerado custo em função do seu cálculo por dentro. Esse é o entendimento da própria Receita Federal. Então a conclusão a que se chega é a seguinte: o artigo 8º da Instrução Normativa 404/2004, ele prevê que o IPI, quando recuperável, ou seja, quando não for custo, ele não integra o valor do custo dos bens para efeito de crédito de PIS e COFINS. Mas quando ele for recuperável, ou seja, quando ele for custo, ele integrará o custo dos bens para efeito de crédito de PIS e COFINS. O ICMS não tem a possibilidade de ser ou não custo. De acordo com a própria Receita Federal, no seu parecer normativo 70 de 1972, ele sempre será custo, em função do seu cálculo por dentro.
Então, se ele sempre será custo, de acordo com o artigo 8º, parágrafo 3º da Instrução Normativa 404, ele sempre integrará o valor do custo de aquisição de bens e serviços para efeito de crédito de PIS e COFINS. Então, não prospera a ideia de que a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS nas vendas vá afetar o direito a crédito nas entradas. Não pode prosperar essa ideia em função do entendimento da própria Receita Federal, a não ser que se altere a sistemática de cálculo por dentro do próprio ICMS, alterando-se, portanto, o parecer normativo 70 de 1972 e a Instrução Normativa 404 de 2004. Apesar do julgamento pelo STF em sede de repercussão geral, a Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de Consulta 6012 de 2017, como vocês podem acompanhar, ela se pronunciou contrariamente à possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por entender que não há previsão legal para tanto. Isso quer dizer que os contribuintes que pretenderem excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, seja daqui para frente, seja para restituir essas contribuições pagas indevidamente ou a maior em relação aos últimos 5 anos, deverão obrigatoriamente, por segurança, procurar abrigo no judiciário, porque se assim não fizerem, estarão sujeitas a uma autuação por parte da Receita Federal do Brasil, que não reconhece a possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Portanto, os contribuintes que assim fizerem, ou seja, que excluírem o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, sem estarem resguardados por uma medida judicial, estarão sujeitos a uma autuação por parte da Receita Federal. E como nós sabemos, as multas da Receita Federal se iniciam no patamar, as multas punitivas, num patamar de 75%, podendo chegar a 225%. Portanto, já que o direito de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS está garantido pelos tribunais, não custa nada para o contribuinte buscar esse direito no judiciário, se resguardando contra eventuais autuações, eventuais sanções por parte da Receita Federal do Brasil. Já o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ou seja, o órgão que julga os autos de infração da Receita Federal do Brasil, ele já vem acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, como vocês também podem ver em uma recente decisão de fevereiro de 2018. E isso tem duas razões muito evidentes. Primeiro, porque o regimento interno do CARF, ele obriga que o Conselho siga o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando esse entendimento ele for dado em sede de repercussão geral, o que foi o caso, no caso da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. E também porque os conselheiros do CARF, os conselheiros, os julgadores desses autos de infração, desses recursos em sede administrativa, eles têm feito a reflexão de que esses contribuintes, caso percam esses autos de infração que discutem
a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS em sede administrativa, ou seja, no CARF, eles fatalmente, caso saiam derrotados no CARF, vão procurar o judiciário para garantir o seu direito. E, como a matéria já foi julgada no STF, eles com certeza terão sucesso no judiciário. E aí, no judiciário, além de ter sucesso, essa ação judicial fará com que a União seja condenada também a pagar honorários advocatícios sucumbenciais. Ou seja, seria um gasto extra à União, além de onerar a máquina judiciária, oneraria também a União Federal em honorários sucumbenciais, já que o contribuinte fatalmente sairia vitorioso porque a matéria foi julgada pelo STF em repercussão geral e todos os tribunais estão julgando favoravelmente ao contribuinte a matéria. Portanto, o CARF ele tem se inclinado a julgar todos os autos favoravelmente ao contribuinte no que diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O entendimento do CARF tem se inclinado nesse sentido. Outro ponto de discussão é acerca da possibilidade da exclusão do ICMS, substituição tributária, da base de cálculo do PIS e da COFINS. Acerca disso, a própria Receita Federal já se manifestou por meio de várias soluções de consulta, como vocês podem observar. Nós temos a solução de consulta COSIT 106, a 104 e a 99041, todas de 2017. E aí a Receita Federal ela já reconhece a possibilidade de exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, desde que o ICMS seja auferido pela pessoa jurídica na condição de substituto tributário e desde que esse ICMS esteja destacado no documento fiscal, na nota fiscal. Então essas são as duas condições que a Receita Federal impõe para que o ICMS-ST possa ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. O contribuinte tem que estar na condição de substituto tributário e o ICMS ele tem que estar destacado na nota fiscal. E a própria Receita Federal é expressa ao afirmar que o substituto tributário não pode proceder à exclusão do ICMS-ST da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. Então vamos analisar um caso prático por meio dessa tabela de como seria antes e depois da decisão do STF a exclusão do ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS para um contribuinte substituto que destacou o ICMS no documento fiscal. Então vejam que antes da decisão, para uma mercadoria com valor de R$1.000 e um ICMS de operação própria de 180, com um ST de 112,88, nós tínhamos o valor total da nota de 1.112,88. A base de cálculo do PIS e da COFINS, ele excluía nessa base de cálculo o valor do ICMS-ST. Essa exclusão ela era autorizada antes mesmo da decisão do Supremo Tribunal Federal. A exclusão do ICMS-ST já era autorizada pela Receita Federal desde que o contribuinte fosse substituto e desde que o ICMS estivesse destacado no documento fiscal. E aí vejam os valores de PIS e COFINS, R$16,50 e R$76, contribuinte no regime
não cumulativo. Depois da decisão do STF, mesmo valor de mercadoria, mesmo valor de ICMS e operação própria, também de substituição tributária. O que é que mudou na base de cálculo do PIS e da COFINS? Nós tivemos a exclusão tanto do ICMS-ST quanto do ICMS da operação própria. Então vejam que tivemos uma redução considerável dessa base de cálculo, pois além da exclusão do ICMS-ST, tivemos também a exclusão do ICMS operação própria. E aí, consequentemente, uma redução considerável também do PIS e da COFINS na operação. Apesar da Receita Federal entender pela impossibilidade do contribuinte substituído excluir o ICMS-ST da base de cálculo do PIS e da COFINS, já existem decisões de primeira instância do Judiciário admitindo essa possibilidade. Então, como vocês podem observar, nós temos uma decisão da Segunda Vara Federal de Florianópolis garantindo a um contribuinte substituído a possibilidade de excluir o ICMS-ST da base de cálculo das contribuições PIS e COFINS. O juiz entendeu, no caso, que o ICMS também constitui para ele ônus fiscal. E aí garantiu a esse contribuinte a possibilidade de excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições, contrariando, portanto, o entendimento da Receita Federal. Na prática, entendo ser difícil operacionalizar essa exclusão, por ser difícil ao contribuinte substituído definir, na prática, evidentemente, qual o valor do ICMS efetivamente suportado por ele na cadeia. A não ser que seja um contribuinte substituído que adquira uma mercadoria diretamente da indústria, mas em uma cadeia normal de ICMS, indústria, atacado, varejo, consumidor final, para o contribuinte substituído, por exemplo, para o varejo, comprovar o montante do ICMS efetivamente arcado por ele na operação para efeito de exclusão desse ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, enxergo com um pouco de dificuldade. É evidentemente que cada caso concreto é um caso concreto, e o que é importante para que todos saibam é que o Judiciário também já tem garantido a contribuintes na condição de substituídos a possibilidade de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e não apenas aos substitutos que destacam o ICMS na nota fiscal, conforme o entendimento já pacificado no âmbito da Receita Federal. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS foi uma tese consolidada já pelo Supremo Tribunal Federal, que criou o que nós chamamos de teses filhotes, que hoje se encontram em plena discussão no Judiciário brasileiro. Uma delas foi a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós temos várias decisões de tribunais regionais federais favoráveis a essa tese, mas o Superior Tribunal de Justiça, ele se mostra contrário a essa tese de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O contribuinte ele pode buscar essa exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS? Sim, é possível, porque há entendimentos favoráveis nesse sentido. Mas como se trata de uma tese que ainda não está consolidada, e se trata de uma tese que fatalmente esbarrará no Supremo Tribunal Federal, o entendimento é no sentido de que o contribuinte que conseguir uma liminar, uma medida liminar, uma tutela de evidência ou de urgência para passar a excluir o ICMS da base de o ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS,
ele proceda com o depósito judicial desses valores que passará a recolher a menor, pois, caso essa liminar seja derrubada, revogada por um tribunal superior, ele não terá prejuízo, não terá que recolher esse tributo com juros e multa. Esse valor depositado se converterá em renda para a fazenda pública e o contribuinte não terá maiores prejuízos. Esse mesmo raciocínio se aplica para todas as outras teses que ainda não foram julgadas em definitivo. O contribuinte que conseguir uma medida liminar para passar a pagar um valor menor de tributo, em nome do conservadorismo, é interessante que ele passe a depositar em juízo esses valores, pois, caso essas teses não vinguem no STF, ele não terá maiores prejuízos. É como se ele estivesse fazendo uma poupança desses valores. Se ganhar, o dinheiro volta para ele. Se perder, o dinheiro se converte em renda para a fazenda pública e todos estão quites. Então, além dessa tese da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é uma tese filhote, já existe a tese de exclusão do próprio PIS e COFINS da base de cálculo do PIS e COFINS. Nós temos decisões favoráveis em primeira e em segunda instância, já nesse sentido. Também temos decisões desfavoráveis. Então é uma tese que está em plena ebulição nos tribunais e que pode ser intentada pelos contribuintes por meio dos seus escritórios jurídicos. Também nessa mesma linha do conservadorismo. A exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, que é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, é uma tese que está prestes a ser julgada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, que é um recurso que busca unificar o entendimento do STJ. Então, quem recolhia a contribuição previdenciária sob a sistemática da CPRB também pode buscar no judiciário a possibilidade de excluir o ICMS da base de cálculo da CPRB e deve fazer isso em relação aos últimos 5 anos, em relação também a quem continua pagando a contribuição na sistemática da CPRB, pode deixar de incluir o ICMS na base de cálculo. A exclusão do ISS também da CPRB é uma tese que está em discussão em primeira e segunda instâncias. E, por último, existe uma tese também grande em discussão. O STJ se mostra contrário, mas nós temos decisões favoráveis, inclusive do TRF da 5ª Região, que é a exclusão do ICMS e do ISS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL das empresas optantes pelo lucro presumido, também seguindo o mesmo entendimento da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Temos decisões favoráveis nesse sentido. As empresas optantes pelo lucro presumido podem buscar no judiciário esse direito e, já que também se trata de uma tese ainda em desenvolvimento, não consolidada, não confirmada pelos tribunais, pelo STF, que é quem dá a palavra final, o deferimento de uma liminar recomenda que seja feito o depósito em juízo. Para concluir, é importante dizer que todas essas teses importam, evidentemente, havendo vitória do contribuinte, como houve no caso da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, importam em perda arrecadatória para o fisco. Evidentemente que o fisco nunca perde. O fisco, ele transfere encargos. Então, estejam certos, os valores perdidos pelo fisco em função da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS serão certamente transferidos a outros setores por meio
da criação de outros tributos, da majoração de alíquotas. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.